acordou, abriu o olho, tem 9 coisas que destroem o seu começo do seu dia. Vamos para a quinta agora, então. A quinta é o seguinte... tem pessoas que têm o hábito pela manhã, aí normalmente já fora da cama. Algumas ainda fazem na cama, que eu vou te falar agora, mas a maioria já faz isso fora da cama, que é o hábito de ver notícias pela manhã. E eu não vou nem falar de notícia ruim, porque ver notícias ver notícias e ver notícias ruins é uma redundância. Porque não existe mais hoje um canal de comunicação que não tenha notícias ruins. Por quê? Se você abre aí por um acaso, Paty, abre aí por gentileza, tempo real, vamos fazer ao vivo, abre aí o site do G1, por exemplo. Abre aí pra mim, por favor, G1. Vira pra mim aqui pra eu poder ver aqui em tempo real. O cantinho direito vai ter as notícias mais lidas. Tá carregando aqui. As notícias mais lidas do G1, tá? PF cumpre 8 mandados de prisão. Golpe do beijo da pochete. Veja relatos de golpes do carnaval. Delegado que investigou facada de Bolsonaro. PF faz operação contra garimpo ilegal. Ou seja, a outra é fiquei milionária no OnlyFans, né? Que é um site, se eu não me engano, de... adulto, para fotos adultas. E aí o que acontece? Você vê das 5 notícias, 4 são tragédias, até não tá das piores não, tá? Porque normalmente é explosão de bomba, assalto com morte, tiroteio não sei aonde, túnel Santa Bárbara no Rio de Janeiro Hoje fechado. Hoje tá mais leve, né? Hoje tá golpe, investigação, facada, né? Pessoa que for milionária num site adulto. Então hoje tá mais leve. Mas como padrão, são tragédias. Avião que caiu, trem que bateu, acidente de carro mata 18, não sei o que, E tudo isso, então é uma redundância você dizer que ver notícias e ver notícias... Não, só vou ver notícia boa, não tem como, porque se você ligar um canal de notícias, você vai ver notícia ruim. E por que você vê notícia ruim? Porque é o que dá mais Ibope, né? É o que dá mais Ibope de forma genérica, falando como Gillette, né? Porque Ibope é um dos instrumentos, mas todo mundo fala, né? Dá mais... visualização, né? Dá mais atenção. Então, o que dá mais atenção é feito mais. Então, né, você está dizendo, então, Jânio, que a culpa das notícias ruins é da humanidade? Com certeza, porque se a gente só se interessasse pelas notícias boas, o jornal só ia fazer entrevista boa. Se quando alguém aparecesse um programa de TV que mostra o bandido sendo assassinado pela polícia, todo mundo mudasse de canal, na semana seguinte o cara ia falar assim, na hora da notícia ruim a audiência caiu. Mas é o contrário, na hora da notícia ruim a audiência sobe. Então aí a gente faz com que as notícias ruins venham. Mas esse não é o problema, né? O problema é que quando eu leio e eu ouço notícia ruim, aquilo entra dentro do meu universo. E quando eu vejo aquilo, muitas vezes o meu sistema simpático, a gente tem 2 sistemas no corpo, Paty, simpático e parasimpático. De forma simples... Teve Five que chutou aí simpático e antipático. Não, é simpático e parasimpático. O sistema simpático, ele liga o sistema. O parasimpático desliga. Então, é para equilibrar, né? Então, o simpático ativa e o parasimpático desativa o nosso sistema. Então, quando eu vejo uma notícia ruim, muitas vezes o meu sistema, o meu cérebro interpreta aquilo como aquilo estivesse acontecendo. Porque eu passo a ver que é possível. Então, ele liga. Ele liga. Mas liga de um jeito ruim. Ruim, porque ele liga como se você estivesse enfrentando um perigo. Então, pensa, você está de manhã... com cortisol, assim. Total. Cortisol não é ruim, só para deixar claro, mas o excesso de cortisol é ruim. Sim, com cortisol, com adrenalina. Pensa assim, toda vez que nós estamos diante de um perigo real, é algo bom. O nosso corpo se prepara para lutar ou para fugir. É o sistema de fight or flight, né? Fight de luta, flight de voar, que é o luta ou fuga, né? No inglês é fight or flight. Então, o cara liga o sistema de luta ou fuga, né? Então, isso é muito bom. Se eu vejo um tigre me atacando, e a gente reage, né? Eu vou lutar contra o tigre ou eu vou fugir do tigre. Não dá sono se você vê um tigre, não dá vontade de dormir. Isso, né? Você tem várias reações no corpo, né? Você fica com visão de túnel para olhar só o que importa. Você não vai ver. Você vê um tigre, você não vai... tem um tigre ali e fala assim, olha as nuvens, que linda, tem uma nuvem em forma de coração. Não, você vai só ver o tigre, visão de túnel, seu coração aumenta o batimento, o sangue sai da superfície, você vê que você fica pálido. Por quê? Porque o sangue é requisitado pelas partes mais importantes do corpo, né? Os músculos maiores para você lutar, para você fugir, né? E aí você vê aquilo tudo, né? E você sua na mão, né? Por que você sua na mão? Porque você esquenta, aí você sua na mão para diminuir. Você começa a ter uma sudorese para diminuir a temperatura do corpo. Enfim, você está preparado para a luta. Todo trabalhando. Só que isso é bom na hora que existe um perigo real. Só que quando você começa a ver notícia ruim, você começa a ver que aquilo é um perigo.
E o teu sistema simpático liga uma reação como se você estivesse enfrentando aquele perigo. Então você já tem ansiedade de manhã, estresse de manhã, sudorese na mão, sudorese na testa, sente o mal-estar no estômago. Você sabe por que o estômago das pessoas ansiosas e estressadas tende a ter mais dor? Porque você está o ansioso e o estressado, ele tem a sensação que está permanentemente enfrentando um perigo. E só que não tem o perigo. E na hora do perigo, você vai fazer refeição na hora que você vai enfrentar um tigre? Não vai. Então você não precisa de sangue no estômago, por exemplo. Você não precisa do teu estômago funcionando bem. Você não vai fazer digestão nessa hora. Então o corpo abre mão de uma digestão bem feita. Essa é uma das hipóteses. Abre mão da digestão bem feita. Então o ansioso, normalmente, quem é ansioso tem problema onde? No estômago. Né? Então ele tem dor no estômago, mal-estar, refluxo, gastrite. Ele tende a sofrer no estômago. Por quê? Porque o sistema vai falar assim, não, cara, ele está num perigo. Perigo. Então ele não precisa de fazer uma digestão no perigo, porque ele não vai comer no perigo, né? Então ele vai usar teu corpo, teu sangue, então a pessoa fica pálida muitas vezes, né? Sua frio muitas vezes por conta disso. Então quando você vê notícia ruim, você está ligando em você algo como se você tivesse o mesmo perigo que aquilo que você está ouvindo vai enfrentar. Você vai sair de casa daqui a 10 minutos ou meia hora, e às vezes você está vendo a notícia ruim, prestes a sair de casa. Você está indo para onde aquilo está acontecendo. É como se alguém dissesse para você, vou te botar no meio da guerra. É o que você está vendo. Está vendo Bom Dia, sei lá o quê, Bom Dia Brasil, Bom Dia, sei lá o que você está vendo, cheio de tragédia. Fala assim, é para lá, assalto, a ônibus, trem, tiroteio nas ruas de São Paulo, e você vai para lá. E às vezes a pessoa se sente bem porque se sente bem informada, né? É isso. Não, porque eu já me informei e tal, não sei o quê, mas... Vou evitar os perigos. Não, eu tô me informando para evitar. Não, cara, você não precisa evitar. Você já sabe, ó, já vou facilitar a tua vida. Vai ter tiroteio, vai ter assalto, vai ter batida de carro, pessoas vão morrer, pessoas vão pegar Covid, famosos vão morrer de Covid, famosos vão morrer de câncer. Tudo isso vai acontecer, tá? Então você não precisa ouvir isso para saber que isso tudo vai acontecer. Vai acontecer, entendeu? Você não precisa ficar informado sobre estas coisas. Você precisa se informar sobre aquilo. Lidar com ansiedade já é tão difícil, né? Aí se tem desafiador. É desafiador. Então, se tem algo que você, às vezes, está fazendo de maneira inocente, porque você não sabe o que traz todas essas reações, né? Como eu falei, às vezes a pessoa está fazendo para se informar. Tá fazendo para se informar e vai sair com uma carga ali já para lidar no início do dia, né? Desnecessária, uma coisa fácil de abrir mão quando você tem consciência do mal que aquilo pode fazer. Eu, a vida inteira, nunca gostei de ver notícia, assim, notícia ruim e tal, de manhã, saber das coisas. Até hoje, né? Às vezes vai te contar alguma coisa que eu tomei um conhecimento, uma coisa que eu acho que vale a pena alertar, você fala, não me conta. Porque talvez eu tenha uma sensibilidade maior para isso, que me faz um mal tão grande que eu percebo, diferente de só atropelar o dia, tipo, vi e tal. Então eu sempre evitei, naturalmente, sem nem saber que isso fazia mal, mas para mim eu percebi que não me fazia bem. É isso. Então vamos pra sexta? Vamos pra sexta. Essa foi a quinta. Sexta, sétima, oitava. Faltam 4 ainda, hein? Faltam 4. Eu acho que vai ficar parte 2, hein? Sei não. De jeito nenhum. Vamos pra sexta aqui. Até porque as últimas 3, elas são... Cara, as últimas 3, 2 delas são assim... Não, mentira, Gerando, que você tá falando isso. É o contrário do que você imagina. E a última, a 9ª, é pra gente matar com chave de ouro. É. Essa sexta, ela também é baseada num estudo feito por uma professora da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. O que ela fala? Olha só, sexta, ela diz que pessoas otimistas... Ela foi um estudo feito com 5.100 pessoas, relevante. Né? A gente vê muito estudo aí feito com 18 pessoas, 15 pessoas, que não quer dizer que ele não tenha sua importância, mas quando você vê um estudo com 5.100 pessoas, você tende a ter um nível de precisão maior do que um estudo com 15 pessoas. Muito maior. Ele mostrou que as pessoas que são otimistas, elas têm 2 vezes mais chance de ter um coração saudável, uma vida cardíaca saudável do que quem é uma pessoa pessimista. Olha só. 2 vezes mais chance. Então, logo, ela analisou 7 elementos, analisou pressão arterial, analisou vários elementos e que mostram que pessoas pessimistas têm piores indicadores para doença cardíaca, enquanto pessoas otimistas têm melhores indicadores. Então, o que faz muito mal para um ser humano pela manhã? Na verdade, faz a qualquer hora do dia, mas pela manhã, porque a gente já entendeu que é o começo do jogo, reclamar, Paty. Tem pessoas que criam... Lembra que eu já expliquei aqui? Aquilo que eu faço 3 vezes, eu tenho mais chance de fazer do que quando eu fiz 2 em sequência. 5, 8, 10, 20. Tem pessoas que reclamam há muito tempo. E quanto mais eu faço, mais fácil de eu repetir aquilo se torna. Vai virando um hábito, né? Vai virando
o normal, hábito, o ali, normal, hábito. o padrão, o padrão, né? É crédito a débito, né? Então tem pessoas que vão ao longo do tempo adquirindo o hábito, a palavra está certíssima, de reclamar. E quando eu reclamo, quanto mais eu reclamo, eu vou me tornando uma pessoa pessimista, porque eu começo a olhar para o lado ruim das coisas. E aí, quando eu me torno uma pessoa pessimista, eu crio duas coisas em mim, né? Uma imediata. Qual é a imediata? Quando a gente olha para o lado ruim, eu vou ter que ser o quê com aquilo? Congruente, né? Isso aqui. Aí fica emburrado, aí fica irritado, aí fica, Isso, de mau humor, ranzinza com ele próprio. Então, no curto prazo, ele diminui a congruência dele. E no longo prazo, ele aumenta a chance significativamente dele de ter um problema cardíaco, por exemplo, né? Então, você deveria abolir da sua vida na primeira hora do dia, mas de preferência nas 24 horas do dia ou nas 16 que você está acordado, o hábito de reclamar. Então, reclamar é algo que você não pode fazer pela manhã. Incrível. Fechar. Incrível. O cara já sai reclamando da cama, né? Hoje tá tão frio. Os otimistas acabaram de ganhar um belo argumento pros pessimistas. Porque o pessimista, ele tem um argumento, ele fala assim, não, isso é a realidade. Eu não sou pessimista, eu sou realista. Eu sou realista. Você que é sonhador, você que né? Ele é realista. Então você fala pra ele assim, então de forma bem realista, eu tô te dizendo que você tem o dobro de chance de ficar doente do coração do que eu tenho. Por né? ser então, realista. Por ser realista. É isso. Vamos pra sétima. Essa sétima vai começar... A sétima e a oitava são disruptivas. E a nona, ela é algo que eu acho que todo mundo... Eu tô curiosa, porque eu também não vi. A nona ajuda até a emagrecer. Caraca! Só pra você ter uma ideia. Não faz ao acordar e ajuda até emagrecer? Até emagrecer. Queremos saber, não é mesmo, Five? Vai entender a lógica até pra emagrecer.